Oiê, eu sou a Sara e esse é um novo quadro do canal Pé de Limão. O nome desse quadro é Torta de Limão e a nossa ideia aqui é trazer assuntos do mundo pop para discutir temas como machismo, racismo, homofobia, a possibilidade de incluir políticas públicas menos exclusivas no nosso meio. Então, a gente acredita que esse seja um jeito mais receptivo, mais leve da gente estar discutindo política e talvez de você levar isso para sua família e para os seus amigos de um jeito mais tranquilo, sabe? Não necessariamente colocar a pauta na mesa, mas falar, vamos assistir um filme, vamos ouvir uma música. E a partir desse filme e dessa música, provocar um debate interessante na sua casa. Então, se você gostou da ideia, se você tem alguma expectativa com relação a esse quadro, já clica aqui no curtir, se inscreve no canal, comenta, dá algum sinal de fumaça, fala pra gente o que você espera ver nos próximos episódios, que o feedback de vocês é muito importante, porque não adianta a gente vir aqui e ficar falando sozinho, né? Então é isso, espero que vocês gostem. Se você assistiu o Big Brother esse ano, provavelmente você deu algumas risadas com as cenas do Caio depois de assistir o documentário sobre a Britney Spears. Porque eles destruíram ela. Eles destruíram ela. Imagina quanta coisa não tem por trás disso aí, quanta coisa essa menina não passou, cara. O Caio ficou horrorizado, né? Ele saiu daquele lance do cinema do líder lá desesperado, virou tudo quanto era meme por conta da história da Britney Spears. Mas se a gente for pesquisar a fundo o que rolou com ela, a gente vai entender que o desespero do Caio, ele não é pra menos. Ele tá bem justificado, na verdade. O que acontece é que já há 13 anos a Britney não tem controle sobre a sua vida pessoal, sobre os seus bens, sobre nada disso. E por conta disso, nos últimos anos, a hashtag Free Britney vem aparecendo sempre nos assuntos mais comentados do Twitter, em todas as redes sociais, dá pra gente perceber uma movimentação muito grande nesse sentido. Pra entender o que rolou com a Britney, a gente tem que voltar lá pro fatídico ano de 2007, né? Super famoso o ano de 2007, tem muita camiseta, tipo, estou no ano de 2007, vivendo a fase da Britney da minha vida, que foi quando ela raspou o cabelo, ela quebrou o carro de um paparazzi com guarda-chuva. Provavelmente vocês lembram, essas cenas ficaram muito famosas. E nessa época também ela tava fazendo uso abusivo de drogas e ela tava apresentando alguns problemas psiquiátricos também. Ela acabou sendo internada numa clínica de reabilitação. Quando ela foi internada para a clínica de reabilitação, a tutela dela passou pro pai dela, né? Que estaria cuidando de todos os bens dela, enfim, praticamente assinando por ela qualquer coisa. Qualquer decisão sobre a vida de Britney Spears seria tomada pelo pai dela porque ela estava internada. Só que ela recebeu alta e a tutela nunca voltou para ela. Isso já faz bastante tempo. E uma coisa que é interessante é que nos Estados Unidos, a tutela, né, o seu direito sobre a sua vida, as suas escolhas, a sua assinatura, tudo, ela geralmente é concedida para outra pessoa quando você apresenta algum grau de demência ou quando você já tá muito, 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 muito velhinho e os seus médicos afirmam que você não tem mais o poder de decidir sobre a sua própria vida e aí acaba sendo passado para algum filho, alguma coisa do tipo. Só que a Britney Spears não apresentava sinais de demência e ela também, obviamente, não é idosa. A gente não sabe porque a tutela dela não voltou para ela depois que ela saiu da clínica. Isso nunca foi divulgado, ninguém tem. Alguém tem, mas a gente, né, a mídia, o público, não tem os documentos sobre o motivo da tutela ter ficado com o pai dela, mesmo depois dela ter recebido a alta. Bom, recentemente, né, essa história voltou com muita força à tona, porque ela realmente conseguiu, né, poder ser ouvida por um juiz. Que até agora ela estava praticamente vivendo encarcerada, ela não podia tomar decisões nenhuma, os bens dela estavam todos no nome do pai dela, e depois o pai dela passou para uma empresa de tutela, mas ainda assim era ele o responsável, né? Ela conseguiu ser ouvida por um juiz. Nesse depoimento dela, ela afirma que ela chorava todos os dias, que ela se sentia muito mal, que ela estava muito triste, e também que ela queria poder se casar com o namorado dela, e ela não podia se casar, e ela inclusive queria ter um filho, e ela não podia ter um filho. Por quê? Porque há bastante tempo atrás ela colocou o DIU, que é um método anticoncepcional que você coloca no útero, e aí quando você quer engravidar você tem que tirar.
Só que pra você tirar, você tem que assinar uns papéis e tal. E ela não pode assinar esses papéis e o pai dela não assinou pra ela, então ela não pôde ter um filho, mesmo que ela quisesse. Dá pra gente perceber que tem aí algum nível de violência no que a Britney tava passando, né? Ela queria casar, ela não pôde casar. Ela queria ter filho, ela não pôde ter filho. O juiz perguntou como ela tava, ela falou que ela chorava todos os dias. Será que isso é violência de gênero? Violência de gênero a gente tende a associar com violência física, que é o que acaba aparecendo mais nos noticiários. Mas a violência de gênero, ela não é só física. Ela também é psicológica, moral, sexual e patrimonial. Aqui é importante a gente lembrar que esses 5 tipos de violência, eles estão previstos pela Lei Maria da Penha. Então, se você sofre desse tipo de violência, se você conhece alguém que sofre desse tipo de violência, você deve ligar no 180 e denunciar. Todos esses tipos de violência são crime. Mas voltando pro caso da Britney, é interessante a gente ver onde tá esse tipo de violência, né? Como identificar esse tipo de violência no caso dela, usando esse resumo bem resumido aqui que eu contei, porque a história dela é bem maior que isso. Um tipo de violência que a gente consegue relacionar até com alguma facilidade ao caso dela, é a violência patrimonial. Porque, afinal, ela perdeu o direito sobre os bens dela. Mas o que é a violência patrimonial? A violência patrimonial é quando o seu companheiro ou, enfim, o agressor, ele controla todo o dinheiro da casa da pessoa. Ele furta os bens da pessoa, ele não deixa ela exercer a posse desses bens. Então, se você tem alguma amiga aí que o namorado dela não deixa ela usar o celular dela ou o computador dela, esse é um tipo de violência patrimonial. Mas também é um tipo de violência patrimonial quando a pessoa não deixa a outra pessoa ter suas próprias contas no banco, ou ter o controle sobre os seus cartões, ou ter os seus documentos, RG, passaporte, CNH. Isso acaba ferindo a violência patrimonial. Então, se você conhece alguém que tá passando por isso, é um crime e deve ser denunciado. Não deixe suas amigas, assim, isso acaba sendo uma violência bastante comum. Pelo menos eu já vi vários relatos de pessoas falando, minha amiga não tem o direito sobre os seus documentos. Ou, tipo, o fulano que fica com todos os cartões dela, por isso que ela não consegue fazer compras, é por isso que ela não consegue viajar, é por isso que ela não consegue, porque o fulano tem o passaporte dela e os cartões dela. Esse é um tipo de violência, isso é crime, previsto por lei. A Britney Spears, então, ela tá sofrendo de violência patrimonial. Mas não só essa. Ela também tá sofrendo de violência psicológica. E eu vou ler aqui o que qualifica a violência psicológica. Qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Então eu acho que tá um pouco óbvio que o fato dela não ter podido casar, por exemplo, é um tipo de violência psicológica. É legal a gente lembrar que existe esse tipo de violência porque ninguém encostou um dedo nela nesse caso. Ela não foi agredida fisicamente, ainda assim ela tá sofrendo de uma violência e ainda assim o agressor pode ser enquadrado, se ela estivesse no Brasil, na Lei Maria da Penha. Esse é o quão sério é essa violência que a gente tende a acabar diminuindo ou deixar pra lá, né? Então, é importante sempre a gente frisar que existe esse tipo de violência também. A violência psicológica é um tipo de violência e as mulheres muitas vezes se sentem culpadas até, tipo, não, eu tô triste, mas sou eu que não sou uma mulher forte o suficiente. Não, você está sofrendo de um tipo de violência. Britney está sofrendo de violência psicológica, não existe dúvida quanto a isso. Ela falou que chora todos os dias, ela não pôde casar, isso tudo é muito grave. Por último, mas não menos importante, a gente vai trazer aqui o exemplo da violência sexual. A gente tende a associar a violência sexual ao estupro, né? E ela não é só isso. Eu vou ler aqui o que ela engloba. O impedimento do uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar. Forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação. Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Bom, esse último item aí, eu acho que ele escancara o fato de que ela sofreu uma violência sexual ao não poder remover o dispositivo intrauterino que ela usa como método contraceptivo. Por conta disso, ela teve seus direitos reprodutivos completamente alienados ali. Ela não pôde exercer o direito de ser mãe. E isso também ocorreria se ela quisesse colocar o dispositivo, entendeu? Se ela quer usar um método contraceptivo, esse é o direito dela sobre o corpo dela, assim como seria se ela quisesse fazer um aborto, caso legalizado. Por N motivos, a gente sabe que essas violências de âmbito doméstico e familiar,
elas estão revestidas por bastante machismo. O simples fato de não terem devolvido a tutela para Britney Spears, mesmo depois dela ter recebido alta da clínica de reabilitação e ter associado a ela a imagem de mulher louca, né, que é um mecanismo muito comum do machismo, né, anular a mulher de racionalidade, né, tipo, ela não tem razão, ela é louca, e acabou que essa imagem de louca foi associada a ela, com as cenas dela careca batendo no carro, sendo reproduzidas em todos os tabloides. Bom, por isso eu acho que tá bem claro que o movimento Free Britney é sim um movimento que envolve muito feminismo. Essas pessoas que estão lutando pela liberdade dela, pela recuperação dos seus direitos, né, reprodutivos e patrimoniais e todos os outros, elas estão lutando contra um tipo de violência de gênero. Recentemente, nesse domingo, dia 18 de julho, a Britney se manifestou nas redes sociais. Ela afirmou que ela pretende não voltar para os palcos tão cedo, que ela não vai fazer nenhum show enquanto ela não tiver a tutela dela de volta. Segundo ela, isso é porque essa tutela matou os meus sonhos. Então é bastante grave. Ela falou que ela prefere postar vídeos na internet dançando na sua sala do que ter que fazer um show de novo enquanto ela não tiver no exercício dos seus direitos. No último dia 14, a Britney conseguiu uma vitória jurídica. Finalmente, ela vai poder escolher o próprio advogado. Ela não tinha direito nem de escolher quem ia ser o advogado de defesa. Esse é o nível. Agora a gente vai torcer para que a Britney recupere, né, todos os seus direitos, a sua liberdade, e para que o Caio fique um pouco mais tranquilo também com os horrores pelos quais essa mulher passou. É isso. Caso tenha ficado qualquer dúvida, comentem aqui, falem com a gente. Não esqueçam de se inscrever e mandar um like. Eu espero que vocês gostem desse novo quadro. Faz já um bagulho de erros, assim. Eu não pausei agora. Patrimonial. Eu errei de novo, eu sou uma piada. Psicológica, moral, sexual, patrimonial. Vou tentar mais uma vez. Por que o nome da Britney é Britney? É um nome muito difícil de pronunciar. Corta.